Boa tarde, gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Perfeito. Bom, meu título é O que eu preciso saber para ser um bom desenvolvedor. Para alguns que não me conhecem, eu me chamo Fabrícia, eu sou da cidade de Estância, lá de Sergipe. Cursei o curso de Sistema de Informações pela Universidade Federal de Sergipe. Bom, vocês já se perguntaram o que é necessário para ser um bom desenvolvedor? Acho que muita gente aqui já deve ter se perguntado, né? Principalmente pessoas que já têm experiência conseguem responder mais com propriedade essa pergunta. Mas pessoas iniciantes que estão iniciando assim no mercado de trabalho ou então recém-formados vão conseguir responder essa pergunta? Provavelmente não. Muitas dessas pessoas, esses iniciantes, quando eles estão prestes a se formarem, eles ficam loucos pensando assim, eu tenho que estudar um monte de tecnologia, eu tenho que estudar um monte de linguagem. Só que mal sabem eles que isso não é o suficiente. E também, além disso, lá na faculdade, essas pessoas elas não são preparadas para ter alguns fatores. Elas não pensam na importância da cultura empresarial, muito menos da saúde mental. Elas não são treinadas a trabalhar em time, elas não são treinadas para trabalhar com metodologias, porque metodologias, quando elas são ensinadas na faculdade, é uma coisa mais teórica. E quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente realmente vê como é que funciona a coisa. Assim, bom, não foi adaptado, né? Assim, não foi assim que eu estudei assim muito bem na faculdade, muitas coisas mudaram. E, além disso, elas também não são incentivadas a ter uma boa comunicação. E por acharem que linguagem e tecnologia é algo primordial para estar se iniciando no mercado de trabalho, eu estou aqui para dizer para vocês que nem tudo é código, né? Existem outros fatores que vai fazer você se tornar um bom desenvolvedor. E uma delas é a comunicação. A comunicação ela deve ser considerada um fator muito importante e tem que se tornar o nosso aliado, pois é através dela que a gente consegue demonstrar satisfações, opiniões, argumentos, trocas de conhecimentos, troca de experiências. E através dela que a gente consegue nos tornar as pessoas mais flexíveis, né, questionadoras, respeitosos e contribui para que pequenos conflitos não os deixem vulneráveis. Eu vou focar nesse ponto aqui de contribuir para que pequenos conflitos não os deixem vulneráveis, porque isso é uma questão muito importante. A gente trabalha hoje com pessoas e a gente precisa ser respeitoso, a gente precisa entender com quem a gente trabalha. E por conta disso que é importante a comunicação. A gente precisa se sentir confortável. E para que conflitos não sejam gerados, porque isso pode atrapalhar no desempenho do time. Eu tive algumas experiências desagradáveis que eu tive. Foi bem desagradável. A comunicação existia muito ruído, o time era muito individualista e eu não me reconheci nesse ambiente. Simplesmente eu não tinha poder de fala, eu não conseguia me comunicar. E mesmo que eu tentasse, mostrasse o valor e a importância da comunicação para essas pessoas, devido à cultura que existia naquele ambiente, eu não conseguia. Então, conflitos eram gerados, eu não conseguia exercer as minhas atividades, eu tinha medo, quase não pedia ajuda. Então, a comunicação entre todas as pessoas ali, entre o time, praticamente não existia. E isso não me deixava nada confortável. E aí, por conta dessas experiências, eu pensei, tá, então de que forma a gente pode estar levando para todo mundo aqui algumas atividades para a gente estar praticando a comunicação. Então, pergunto, de que forma a gente trabalha a comunicação? De que forma a gente pode trabalhar a comunicação? Uma delas é realizar feedbacks. Feedbacks é muito importante para os times.
A gente consegue ouvir perspectivas diferentes da nossa. E a gente vai aprender, a gente vai ouvir que a gente está errando e a gente tem que aceitar que a gente erra. Então, é nesse momento que a gente também vai se sentir confortável com as pessoas com as quais a gente trabalha. Praticar atividades de descontração. É muito importante. A gente vai sair daquele ambiente de trabalho, a gente vai conhecer as pessoas com quem a gente trabalha, conhecer a individualidade de cada um. E aí sim a gente vai se sentir confortável, não vamos ter medo e está gerando um ambiente seguro para a gente estar exercendo as nossas atividades. Conversar com o time. Qualquer tipo de conversa. Só converse, só se comunique. Seja respeitoso. Entenda os limites de cada um. Porque é muito importante a gente estar criando um ambiente seguro. A gente precisa ter confiança de nós e das pessoas, sentir a confiança das pessoas que a gente trabalha. Então, converse, se comunique. Isso é muito importante. E ouvir, né? A gente não precisa só estar falando. A gente tem que ouvir também. É muito importante a gente estar ouvindo. Porque, como eu falei, a gente está vendo uma perspectiva diferente. Né? A gente não precisa estar numa bolha. A gente precisa ouvir as opiniões de outras pessoas. Então, a gente vai ouvir que a gente erra. Você falhou numa coisa aqui. E a gente tem que abstrair também. A gente tem que ficar refletindo sobre esses pontos. E uma questão muito importante também é a retrospectiva. Acho que a retrospectiva é uma das cerimônias importantes para a gente estar adotando isso dentro do time. A gente consegue colocar em pautas várias coisas. Nossos anseios, nossas falhas, erros que aconteceram. E por que não pensar em uma ação para esses problemas que aconteceram com o time, com várias pessoas. Várias cabeças pensam melhor, né? Então, a retrospectiva é um momento que eu acho muito importante, porque eu uso para poder meio que desabafar com o meu time. Olha, aconteceram essas coisas e a gente precisa pensar em algo para poder melhorar. Né? E como a gente sabe, muitos daqui da Zibra, né, devem estar realizando essas retrospectivas, e se não estiverem realizando, por favor, adotem. No nosso time, a gente pratica muita retrospectiva nos finais das sprints. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente pensa em conjunto numa ação. Então, a gente está lá colocando o que a gente falhou, né, os problemas e tal, e a gente pensa numa ação. Isso é um ponto que eu gosto muito, porque a gente está pensando em conjunto. Isso é muito interessante. E por conta de toda a comunicação, da gente conhecer as pessoas com as quais a gente trabalha, né, se sentir à vontade, a gente consegue adquirir segurança psicológica. E o que é segurança psicológica? Segurança psicológica é aquela que a gente não tem medo de exercer os nossos trabalhos diários. Então, é muito importante a gente se sentir seguro na onde a gente está. E é por isso a importância de ter de buscar ter uma segurança psicológica. Por isso a importância da gente estar trazendo a comunicação como nosso aliado. Só que existem alguns fatores que precisam contribuir para a comunicação. Né? Entre elas existe um ambiente seguro, existe a cultura empresarial e existe saúde mental. Elas vão contribuir para a gente se tornar comunicável, porque não adianta a gente ser uma pessoa super comunicativa se algumas questões não facilitem isso. Então, por isso, eu vim trazer sobre ambiente seguro, cultura empresarial e saúde mental. Ambiente seguro é aquele em que as pessoas têm a liberdade de realizar suas atividades sem medo algum. Então, a comunicação vai trazer isso para a gente. A gente vai se sentir confortável, a gente não vai ter medo, a gente vai confiar nas pessoas. E é por isso que a gente precisa buscar um ambiente seguro. Existe a cultura empresarial, que são os valores, atitudes, comportamentos e padrões compartilhados que compõem o ambiente de trabalho. Quando se existe uma empresa que tem uma cultura bem definida, em que ela investe em recursos para o nosso bem-estar, vai estar favorecendo justamente a gente
ter um ambiente seguro, a gente está trabalhando bem a comunicação, a gente está exercendo bem o nosso trabalho. E, por exemplo, eu vou citar aqui a Zibra. A Zibra é uma empresa que investe muito no nosso bem-estar. Então, a gente tem que pegar como exemplo justamente a Zibra, né? Outras empresas também. Porque a gente precisa ter um ambiente seguro. E a empresa também precisa estar investindo nisso, precisa investir dessas pessoas. E a saúde mental, né? A gente precisa colocar importância na saúde mental também, que inclui nosso bem-estar emocional, psicológico e social e afeta a forma como pensamos, agimos e sentimos. Esses são os fatores que vão contribuir para a gente ter uma comunicação boa para nós mesmos, mesmo que seja para o lado pessoal, mesmo que seja para o lado pessoal, mas que a gente se sinta seguro. E é por isso que a gente precisa buscar um ambiente seguro, é por isso que a gente precisa buscar empresas que investam nessas questões e se preocupam com a gente de verdade. Só que para isso, não é de uma noite para o dia, ou do dia para a noite que a gente vai falar aí, né? Não é assim. A gente precisa passar por um processo, a gente precisa se entender, e uma das coisas importantes, a gente precisa permitir sermos ajudados. É muito importante, porque está existindo uma troca, está existindo uma interação ali, está existindo confiança para você pedir ajuda a outra pessoa e que você está entendendo que precisa de ajuda. Então, isso é um ponto muito importante que contribui na comunicação. Entender os nossos limites é muito importante, porque não adianta eu vir aqui falar para vocês que a comunicação é algo muito importante para se tornar um bom desenvolvedor e a gente não se conhecer. Então, a gente precisa se conhecer primeiramente, entender os nossos limites e aí sim colocar em prática. E é por isso que eu vou falar por mim mesma. Eu não era uma pessoa comunicativa. Eu quase não falava, eu me tornei uma pessoa comunicativa. Não é à toa que eu estou falando aqui sobre comunicação para vocês, porque eu tive que trabalhar essa questão. Então, eu tive que me entender. Eu tive que dar oportunidade para as pessoas me conhecerem e eu tive que dar oportunidade também de eu conhecer as pessoas. Então, foi um processo lento até eu chegar aqui e falar para vocês. Outro ponto importante também, que eu esqueci até um pouco de falar, é sobre cultura empresarial, né? A Zibra está realizando esse evento, que é a Z-Week, justamente para a gente estar aqui interagindo, conhecer as pessoas, conhecer a diversidade de cada um, conhecer a individualidade de cada um e sermos respeitosos, comunicativos. Isso contribui muito no nosso trabalho, isso contribui muito no nosso aspecto profissional. Então, vamos entender nossos limites, primeiramente, e a gente precisa passar por esse processo para poder entender. E manter sempre a constância nesse processo evolutivo, né? A gente precisa sempre estar melhorando, a gente precisa estar sempre entendendo. A gente muda, sempre. A gente está melhorando aí para isso. Por isso que a gente precisa estar tendo um autoconhecimento sempre e sempre estar nesse processo e manter a constância desse processo evolutivo. O meu objetivo de estar aqui apresentando para vocês, principalmente para estagiários, iniciantes do mercado de trabalho, é justamente para mostrar para vocês que nem tudo é linguagem, que nem tudo é tecnologia, e para facilitar que vocês consigam enxergar o ambiente de trabalho que merecem vocês. Então, busque pela importância de como é que funciona a empresa, como são as pessoas, como é que elas trabalham, para ver se combina com a gente. Então, a gente precisa estar se preocupando com esses recursos, não com lugares, ambientes que só ofereçam o mínimo para a gente. A gente merece muito mais, a gente muito mais mesmo. Por isso, a gente precisa dessa preocupação de ambiente seguro, de uma empresa que tem uma cultura muito bem definida e também de uma empresa que se preocupe com o nosso bem-estar. E a gente precisa se preocupar com a nossa saúde mental. E para finalizar, para fazer um apanhado do que eu falei,
é que ter um embasamento teórico não é o suficiente, né, o único meio de se tornar um bom desenvolvedor. Devemos interligar também com a comunicação para garantir um sucesso tanto individual quanto grupal, mas que para isso a gente precisa buscar de um ambiente agradável e uma cultura bem definida. É isso, gente. Termino aqui com vocês. Esse aqui é o meu contato e caso queiram conversar comigo, para até me conhecer a cultura, qualquer coisa que for, conversar sobre comunicação, até para eu transmitir confiança, se eu puder ajudar qualquer coisa, eu estarei à disposição. Fabrícia, muito obrigado. Pessoal, perguntas? Tá. Lá atrás. Oi, Fabrícia. Você não está conseguindo me ver? O Milton aqui no fundo, está me ouvindo? Ver não, agora ouvi sim. Não tem problema, isso é importante. Quero primeiramente parabenizar, muito boa palestra, de tudo, desde a sua performance, digamos, no palco, quanto a própria apresentação, enfim, muito bem pensada, planejada, parabéns pelo trabalho. Como você falou, a gente realmente, desde o início, a gente tenta e trabalha muito fortemente para proporcionar esse ambiente, né, seguro, uma cultura bem definida, etc., que propicie todas essas coisas que você trouxe, que é importante. E um ponto que eu queria, na verdade, complementar, acho que não chega a ser uma pergunta, é deixar claro que isso tudo é importante e acontece por causa de vocês, né? E deixar claro que cada um tem papel fundamental nisso, seja para ajudar e dar suporte a uma nova pessoa que entra na empresa, seja para dar um suporte ou uma atenção para uma pessoa que às vezes é um pouco mais introvertida no primeiro momento. E a importância de cada um de vocês fazer esse papel e reproduzir essa cultura cada vez mais e defendê-la, né? Porque é uma cultura da Zibra, mas é, no fim, a cultura de vocês. Então, eu queria também, talvez, pedir para você dar algum testemunho de algum exemplo, por exemplo, prático, de alguma coisa, ou que você vê que na Zibra é diferente dos outros lugares que eventualmente você passou e que não foram tão bons, ou de coisas que você vê ainda que possam ser melhoradas na Zibra. Vou deixar essa pergunta aberta para você responder o que você preferir. Obrigado, parabéns. Bom, eu acho que o que torna diferente a Zibra são as pessoas. O ambiente também é muito agradável. Eu me encontro, na verdade, aqui. Aqui, praticamente, eu fiz do meu lugar. Então, as pessoas, aproveitar esse momento aqui da ZWIC, que a gente troca informações, que a gente comunica, me enriquece tanto em questões pessoais, né, questões profissionais. Então, a Zibra tem esse aspecto muito forte, que eu sempre elogio, sempre falo, principalmente para os meus familiares, que essa sim deveria ser uma empresa de referência para as outras, por conta dos recursos que são investidos para a gente, sabe? Não para as tecnologias, mas para a gente mesmo. E respondendo o que precisa melhorar, sinceramente, eu não vejo nada. Mas só para ressaltar uma coisa, por conta da liberdade que a gente tem aqui, no momento que eu senti que precisa ser melhorado alguma coisa, creio que, além de mim, todos que estão aqui vão ter o conforto e a confiança de estar falando o que precisa ser melhorado. Por isso que é a importância da comunicação. Mais uma perguntinha, pessoal? Mais alguém? Olá. Oi, Fá. Tô tão feliz.
Estou tão feliz de ver uma pessoa técnica falando sobre um tema tão importante e, às vezes, ignorado ou não reconhecido, né, com o devido valor. Afinal, o dia inteiro as pessoas se comunicam e o trabalho é feito em time, né? Então, essas interações acontecem graças à comunicação. E por isso que você disse que eu gostaria do tema. Então, você estava certíssima, eu adorei. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre segurança psicológica, né? Quais são os elementos aí de um ambiente que, né, um ambiente que indica, né, que a existência dessa segurança psicológica, até para que as pessoas possam reconhecê-lo, né? Beleza, eu me sinto seguro, esse é um ambiente com segurança psicológica. Existem alguns elementos aí. Quais seriam esses elementos? Acho que o principal elemento é quando você entender que não sente medo. De que você confia nas pessoas, que você tenha confiança nelas, sabe? Acho que no momento que você sentir, eu não estou com medo de errar, já começa a pensar que você tá tendo um ambiente seguro, tá adquirindo uma segurança psicológica ali. Legal, obrigada. Aí, ó, recadinho para os estagiários novos aí. Tá tudo bem errado, viu, gente? Mais alguma pergunta, pessoal? Uma última pergunta? É isso, então. Fabrícia, novamente, muito obrigado. Foi maravilhoso.